Oi, eu sou o Lorival Santana e está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia, meio ambiente, pandemia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. No programa de hoje, vamos lembrar os principais acontecimentos deste movimentado ano de 2021. E, do nada, tudo parou. Essa é uma fraude. O povo americano está sendo fraudado. Nós estávamos nos preparando para ganhar essa eleição e, francamente, nós ganhamos essa eleição. Então, o nosso objetivo agora é garantir a integridade pelo bem dessa nação. Esse é um momento grandioso. Essa é uma fraude terrível à nossa nação. Nós queremos que a lei seja usada de maneira apropriada. Então, nós iremos à Suprema Corte Americana. Nós queremos que as votações sejam interrompidas. Nós não queremos que eles encontrem cédulas às 4 da manhã e as adicionem à lista, ok? 68 pessoas foram presas na invasão do Congresso americano e a polícia ainda procura por vários suspeitos de envolvimento na confusão, que terminou com 4 mortos e dezenas de feridos. A gente segue acompanhando a situação nos Estados Unidos, um dia depois da invasão do Capitólio pelos manifestantes que apoiavam Donald Trump. Janeiro. Depois de discurso inflamado do presidente Donald Trump, seguidores invadem o Capitólio, a sede do Congresso americano, para impedir a certificação da vitória de Joe Biden. A Câmara dos Deputados aprova pedido de impeachment de Trump. É o segundo no mandato dele. Democratas ganham 2 vagas da Geórgia no Senado e conquistam maioria na Casa, contando com o voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris. A escassez de vacinas no Brasil é agravada por decisão da Índia de interromper a exportação das vacinas da AstraZeneca fabricadas no Instituto Serum para garantir a vacinação dos indianos primeiro. A China também atrasa a entrega de ingredientes farmacêuticos ativos para o Butantan fabricar a vacina da Sinovac. Uma nova cepa é identificada em Manaus, enquanto a cidade vive o caos e muitas pessoas morrem por falta de oxigênio nos hospitais. A Organização Mundial de Saúde adotaria depois o alfabeto grego para nomear as variantes. A de Manaus ganharia o nome de Gama, a 3ª letra do alfabeto. Antes dela vieram a Alfa, identificada primeiro no Reino Unido, e a Beta, na África do Sul. Um painel independente, patrocinado pela Organização Mundial de Saúde, diz que a entidade e a China demoraram demais para alertar o mundo sobre o novo coronavírus. E também, no caso da China, para decretar lockdown e, no caso da OMS, para anunciar a pandemia. Johnson & Johnson aprova vacina de uma dose só. Internações de idosos em Israel diminuem 60% 3 semanas depois do início da vacinação. Foi a primeira prova no mundo real do impacto positivo da vacina. Todos os adultos já foram vacinados e agora começa a vacinação dos adolescentes, isso ainda em janeiro de 2021. Os israelenses usam a vacina da Pfizer-BioNTech. O presidente francês Emmanuel Macron anuncia um plano para aumentar a produção de soja na França e propõe que outros países europeus façam o mesmo. Ele justifica que, abre aspas, continuar a depender da soja brasileira seria apoiar o desmatamento da Amazônia. Somos coerentes com nossas ambições ecológicas, estamos nos esforçando para produzir soja na Europa, fecha aspas. 3 integrantes do gabinete italiano, pertencentes ao partido Itália Viva, do ex-primeiro-ministro de centro Matteo Renzi, renunciam em meio a críticas de Renzi à resposta do governo do primeiro-ministro Giuseppe Conte à pandemia. E o governo cai. A Coreia do Norte exibe o que parece ser o seu maior míssil intercontinental. É a clássica flexão de músculos para reforçar a posição perante o futuro governo Biden, menos propenso a negociar com a Coreia do Norte
e a deixar o Japão e a Coreia do Sul menos propenso do que Trump a negociar com a Coreia do Norte e a deixar o Japão e a Coreia do Sul desprotegidos. O governo alemão autoriza a retomada da construção do gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha. A obra é alvo de sanções americanas. Fevereiro. Militares tomam o poder em Myanmar, a antiga Birmânia, cercam as duas casas do parlamento e prendem a líder civil Aung San Suu Kyi, Prêmio Nobel da Paz e ícone da democracia no Sudeste Asiático. Especialistas da missão enviada pela OMS à China dizem que é extremamente improvável que o coronavírus tenha escapado de laboratório em Wuhan e também que tenha se disseminado antes de dezembro. Eles mantêm a hipótese de transmissão de animal para humano. O Chile desponta no ritmo de vacinação na América Latina. O governo chileno começou a fazer encomendas em setembro de 2020 de diversos laboratórios. O senador democrata Bob Menendez, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, envia carta ao presidente Jair Bolsonaro manifestando preocupação com as afirmações de Bolsonaro, afirmações falsas, de que teria havido fraude na eleição nos Estados Unidos. A Organização Mundial de Comércio confirma o nome da nigeriana Yongzi Okonjo-Iweala, primeira mulher, primeira pessoa da África no cargo de diretora-geral da OMC. Formada pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos, Okonjo-Iweala trabalhou 25 anos no Banco Mundial e foi ministra das Finanças e das Relações Exteriores da Nigéria. Até setembro de 2020, ela era presidente do Conselho da Gavi, a Coalizão Global da Vacina. O economista Mário Draghi passa a chefiar o governo da Itália, com uma mistura de tecnocratas e políticos no gabinete. Draghi foi um bem-sucedido presidente do Banco Central Europeu durante a crise do euro, e os mercados recebem bem o anúncio. Com o avanço da vacinação, números de casos novos por dia nos Estados Unidos e no Reino Unido caem drasticamente. A NASA lança o veículo exploratório Perseverance, com sonda e mini helicóptero de 2 quilos para estudar o solo de Marte. Março. O Brasil registra 17% dos casos novos de Covid do mundo. A população do Brasil representa 3% da população mundial. O governo brasileiro finalmente assina contrato com a Pfizer, que se compromete a entregar 100 milhões de doses até setembro de 2021. É a vacina com eficácia mais alta, 95%. Eleições em Israel, mais uma vez, não dão maioria suficiente para o governo nem para a oposição formar maioria na Knesset, o parlamento israelense. As negociações começam. O cargueiro de bandeira panamenha Ever Given, de 200 mil toneladas, erra a manobra e bloqueia o canal de Suez, por onde passa 12% do comércio mundial. Depois de 6 dias, ele é rebocado de lá. O presidente Jair Bolsonaro sai de reunião de cúpula remota do Mercosul antes do discurso do presidente argentino Alberto Fernandes. Mais uma vez, os presidentes do Brasil, Uruguai e Paraguai se apresentam alinhados contra a Argentina. Brasil, Uruguai e Paraguai querem a redução da tarifa externa comum para facilitar as negociações de acordos comerciais com outros países e blocos. A Argentina resiste para proteger a sua indústria. Abril. 2 semanas antes da cúpula do clima nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro substitui o chanceler Ernesto Araújo por Carlos França. Na cúpula do clima convocada por Biden, Bolsonaro se compromete com a preservação da Amazônia, mas mantém a meta de redução dos gases do efeito estufa até 2030 em 43%, enquanto outros países apresentam metas mais elevadas. O presidente russo Vladimir Putin, que está no poder desde 2000, sanciona a lei que lhe permite disputar mais 2 reeleições depois do fim de seu atual mandato em 2024. A mudança constitucional havia sido aprovada no ano anterior pela Duma, a Câmara dos Deputados russa. O Brasil atinge a marca de 4.000 mortes por dia e a notícia repercute no mundo.
O jornal inglês The Daily Telegraph chama a tragédia brasileira de uma Fukushima biológica, numa referência ao acidente no reator nuclear do Japão em 2011. O príncipe Philip morre aos 99 anos de idade, deixando a rainha Elizabeth, que tem 94 anos. O ex-banqueiro e empresário Guillermo Lasso, um católico conservador, vence o segundo turno da eleição presidencial no Equador, mantendo o país sob a ortodoxia econômica e com um governo adversário ao ex-presidente Rafael Correa, exilado na Bélgica, condenado a 8 anos de prisão e inelegível por 25 anos por receber propina da Odebrecht. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, oficializou a retirada das tropas do país do Afeganistão. Nós adiantamos essa notícia ontem aqui no Prime Time, mostrando que seriam 2.500 soldados a menos no país e os Estados Unidos assim sairiam oficialmente da maior guerra da história, mais longa guerra da história dos Estados Unidos. Ao confirmar a retirada das tropas do Afeganistão, o presidente Joe Biden diz: só os afegãos têm responsabilidade de garantir a segurança de seu país. Só eles podem criar um governo estável. Nossa tarefa era pegar Bin Laden. Nós fizemos isso há 10 anos. As razões para continuar essa guerra são cada vez menos claras. Existem grupos jihadistas também na Somália, no Iraque, na Síria. Concentrar esforço em um país que custa bilhões não faz sentido para mim, conclui Joe Biden. A cúpula do clima, convocada pelo presidente Joe Biden, reuniu em videoconferência os governantes de 40 países, que juntos respondem por 80% das emissões de gases do efeito estufa. O Brasil mantém a meta de redução de 43% de suas emissões até 2030, o que decepciona o mundo. Afinal, os Estados Unidos elevaram a sua meta de 26% para 50%. A União Europeia de 40% para 55% e o Reino Unido de 68% para 78%. Miguel Díaz-Canel é nomeado secretário-geral do Partido Comunista de Cuba, no lugar de Raúl Castro. É a primeira vez desde a Revolução de 1959 que alguém fora da família Castro assume o cargo mais importante do país, ocupado antes por Fidel Castro. Díaz-Canel já tinha sido nomeado presidente em 2019. Maio. Na Colômbia, protestos contra a proposta de reforma tributária do governo deixam 19 mortos e 800 feridos. O presidente Iván Duque retira a proposta. A ONU e a União Europeia condenam o uso excessivo da força contra os manifestantes. 39 grandes empresários europeus enviam uma carta aberta ao Congresso brasileiro em que ameaçam interromper a compra de alimentos do Brasil se for levado adiante o Projeto-Lei 510 sobre a regularização fundiária de áreas da União. Ações policiais, tendo como alvo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, repercutem na imprensa internacional. Salles é acusado de participar de um esquema de venda de madeira extraída ilegalmente na Amazônia. O desmatamento na Amazônia sobe 42% em abril em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo os alertas do DETER, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. É a maior área desmatada para esse mês nos últimos 6 anos, quando começou a série histórica. O presidente Jair Bolsonaro volta a atacar a China, insinuando que o coronavírus foi criado lá para facilitar o crescimento econômico do país. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Uma semana antes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, havia declarado que, abre aspas, o chinês inventou o vírus, mas a vacina dele é menos eficaz que a americana, fecha aspas. Depois da declaração de Paulo Guedes, o embaixador da China em Brasília, Yang Wanming, tuitou, abre aspas, até o momento a China é o principal fornecedor das vacinas e dos insumos ao Brasil, que respondem por 95% do total recebido pelo Brasil. A quadrilha DarkSide, que vende malwares para hackers, assume o ataque ao oleoduto Colonial Pipeline e pede desculpas.
dizendo que seu único objetivo é ganhar dinheiro e não causar perturbações à sociedade. O oleoduto responde por 45% do fornecimento de óleo diesel, gasolina e querosene de aviação para a costa leste americana. Depois de uma série de episódios que causam tensões entre palestinos e israelenses, mais de 1.000 foguetes são disparados pelo Hamas da faixa de Gaza contra cidades de Israel. 12 israelenses são mortos, incluindo um menino de 6 anos, e 200 feridos. A Força Aérea Israelense bombardeia alvos do Hamas na faixa de Gaza e afirma ter matado 16 líderes do grupo islâmico que governa o território. 215 palestinos são mortos, incluindo 61 crianças e 36 mulheres, e 1.400 ficam feridos em uma semana de conflito. A Belarus desvia um avião da Ryanair que transportava um casal de jornalistas críticos ao presidente Alexander Lukashenko e prende os dois em Minsk, a capital da Belarus. O ex-presidente Lula diz à revista francesa Paris Match que será candidato à presidência. Junho, partidos de oposição de Israel chegam a um acordo e formam uma coalizão que põe fim ao governo de Benjamin Netanyahu, que ficou 12 anos consecutivos no cargo de primeiro-ministro. Naftali Bennett, que foi líder dos colonos judeus na Cisjordânia e ministro da defesa de Netanyahu, torna-se primeiro-ministro. A coalizão é a mais heterogênea da história de Israel. Reúne de ultranacionalistas até um partido árabe, passando pela esquerda. Maio é o terceiro mês consecutivo com recorde de alertas de desmatamento na Amazônia desde o início da série histórica em 2016. Foram 1.180 km² desmatados, segundo o sistema DETER do INPE. O índice representa um aumento de 41% em relação a maio de 2020. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é substituído por Joaquim Leite. Eu apurei que o governo americano encarou a saída de Salles como um passo positivo. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, realizam uma cúpula presencial em Genebra e conversam durante 3 horas e meia. Eles anunciam a criação de grupos de trabalho sobre temas como ataques cibernéticos e controle de armas. O policial branco Derek Chauvin é condenado pelo assassinato do negro George Floyd, que morreu asfixiado sob o joelho dele em maio de 2020, em Minneapolis, nos Estados Unidos. Julho. O maior ataque de ransomware do mundo atinge ao menos 17 países. O crime cibernético trava os computadores e exige pagamento de resgate para oferecer a senha para destravá-los. O ataque é atribuído à quadrilha cibernética russa REvil. A líder indígena Elissa Loncon, constituinte pela lista independente, é eleita presidente da Assembleia Constituinte no Chile. Loncon é também professora universitária e faz o discurso de posse em espanhol e em mapuche. Aqui estamos a agradecerle o apoio a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, como para cambiar la historia de este país. Ela ocupa uma das 17 cadeiras reservadas na Constituinte para os povos nativos. Na primeira sessão da Assembleia, ela foi eleita presidente com 96 dos 155 votos. Elisa carregava uma bandeira mapuche e começou o discurso falando no idioma tradicional da etnia. Ela disse que a Constituinte vai transformar o Chile num país mais plural e que respeita os direitos sociais. A Assembleia vai se reunir por até 1 ano para escrever a nova Constituição chilena. O texto substituirá a Carta atual, que foi escrita em 1980, ainda durante a ditadura de Augusto Pinochet. Elissa Loncon diz, abre aspas, sou grata pelo apoio das diferentes coalizões que depositaram sua confiança e sonhos nas mãos da nação mapuche, que votaram por um mapuche, por uma mulher, para mudar a história deste país.
No Haiti, o presidente Jovenel Moïse é assassinado em meio a uma disputa com a oposição sobre a duração de seu mandato. 26 dos 28 suspeitos são mercenários colombianos. 2 dias antes de morrer, Moïse substituiu o primeiro-ministro interino, Claude Joseph, pelo desconhecido neurocirurgião Ariel Henry. Mesmo assim, é Joseph quem assume o governo interinamente. Cerca de 15 mil imigrantes, em sua maioria haitianos, concentram-se na cidade colombiana de Necoclí, a nova rota de migração não só da América Central, mas também da África e da Ásia, em direção aos Estados Unidos. O Parlamento Europeu aprova a resolução que condena com o máximo de firmeza uma lei contra homossexuais na Hungria e denuncia a destruição da democracia e do Estado de Direito no país. O presidente Joe Biden confirma a retirada das tropas americanas do Afeganistão até 31 de agosto. A porta-voz do presidente, Jen Psaki, diz: "É uma guerra de 20 anos que não foi vencida militarmente." Nesse período, 2.448 militares americanos foram mortos e 20.722 feridos, segundo o Pentágono. Os talibãs já controlam mais de 1/3 dos distritos do Afeganistão. Cubanos protestam nas ruas contra o regime, que responde com prisões em massa dos manifestantes. 21 países, incluindo o Brasil e os Estados Unidos, assinam comunicado exigindo que o governo de Miguel Díaz-Canel respeite os direitos humanos. Um mês depois das eleições, a vitória do candidato de esquerda Pedro Castillo é finalmente confirmada no Peru. O líder do Sindicato dos Professores derrota a deputada de direita Keiko Fujimori por uma margem de 44 mil votos, num universo de quase 19 milhões. O vice-presidente Hamilton Mourão representa o Brasil na posse. O presidente da Turquia, Kais Saied, destitui o primeiro-ministro Hichem Mechichi e dissolve o parlamento em resposta a violentos protestos no domingo contra a gestão da pandemia no país. Israel se torna o primeiro país do mundo a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid. É uma resposta à proliferação da variante Delta, mais transmissível do que as anteriores. Outros países adotariam a medida em seguida. Agosto, relatório do painel intergovernamental sobre mudança climática da ONU afirma que o mundo já aqueceu 1,1 grau centígrado, acima da era pré-industrial no século XIX, e que o patamar de 1,5 pode ser alcançado dentro de 10 anos. Esse patamar era o teto pretendido no Acordo de Paris em 2015. Em meio à retirada das tropas americanas, os talibãs avançam rapidamente por todo o Afeganistão e tomam a capital Cabul, sem enfrentar a resistência das forças afegãs. O Talibã herda o armamento deixado pelos Estados Unidos. O presidente Ashraf Ghani foge. O Estado Islâmico, o principal inimigo dos Talibã, realiza atentado à bomba perto do aeroporto de Cabul, onde milhares de afegãos e estrangeiros tentam deixar o país. 170 afegãos civis e 13 militares americanos são mortos. Mais de 116 mil pessoas são retiradas, segundo o Pentágono. Setembro. Os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Joe Biden, fazem uma videoconferência de 90 minutos e concordam em administrar a rivalidade crescente entre China e Estados Unidos para impedir que ela se transforme em conflito. O presidente Jair Bolsonaro ressalta na Assembleia Geral da ONU as providências tomadas pelo Brasil na área ambiental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% advinda de fontes renováveis.
105 executivos de grandes empresas brasileiras e multinacionais instaladas no Brasil assinam uma carta com apoio de 10 entidades empresariais e de pesquisas em favor dos esforços para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e de compromissos nesse sentido do Brasil na COP26, marcada para novembro em Glasgow. Na Alemanha, o Partido Social Democrata supera a União Democrata Cristã nas eleições. Os Verdes e o Partido Liberal Democrata também têm bons resultados e iniciam as negociações para formar governo. É a pior votação da história da CDU de Angela Merkel, que está deixando a chefia do governo depois de 16 anos, e a melhor votação dos Verdes. O Reino Unido sofre uma crise de desabastecimento desencadeada pela falta de caminhoneiros que deixaram o país em razão do Brexit. Outubro. Investigação de mais de 12 milhões de documentos sobre contas offshore, chamada de Pandora Papers, envolve 336 políticos, dentre eles 3 presidentes atuais e 11 ex-presidentes da América Latina. Os presidentes atuais são Sebastián Piñera, do Chile, Guillermo Lasso, do Equador, e Luiz Abinader, da República Dominicana. A cientista de dados Frances Haugen acusa o Facebook de negligenciar os riscos relacionados ao uso da plataforma por autores de fake news e de privilegiar pessoas importantes com tratamento mais complacente. A ex-gerente de produtos do Facebook afirma que a empresa sabe também que o Instagram causa sofrimento em muitas adolescentes. As plataformas digitais pertencentes ao Facebook, que incluem também o WhatsApp e o Instagram, saem do ar por problemas nos servidores. 63 dos 220 deputados democratas pedem em carta a Joe Biden que retire o apoio ao status do Brasil de parceiro global da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Eles argumentam que o governo Bolsonaro é uma ameaça à democracia. O Trump Media and Technology Group faz fusão com a Digital World Acquisition Corporation. Essa empresa tem como diretor financeiro o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, aliado do presidente Jair Bolsonaro. O objetivo é criar uma nova rede social chamada Truth Social, para que os trumpistas possam postar o que quiserem. A previsão inicial é de que a rede entre no ar agora em janeiro. Nas vésperas da COP26, o governo brasileiro lança o Plano de Crescimento Verde, com foco em 6 segmentos: energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e ecoturismo. Um comitê formado por 11 ministérios passa a se reunir regularmente para discutir as medidas. Relatório anual do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, afirma que o Brasil aumentou sua meta de emissões ao não rever a porcentagem depois do aumento no cálculo do inventário de 2005. O Brasil mantém a meta de corte das emissões até 2030 em 43%, mesmo depois do aumento do cálculo da base das emissões, que é o ano de 2005. Novembro. Durante a COP26, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anuncia a elevação da meta do Brasil de redução das emissões até 2030 de 43% para 50%. A iniciativa tinha sido antecipada pela CNN 2 dias antes. Apresentamos hoje uma nova meta climática mais ambiciosa, passando de 43% para 50% até 2030. E de neutralidade de carbono até 2050, que será formalizada durante a COP26. A Conferência do Clima da ONU regulamenta o mercado global de carbono, que permite a empresas de países como o Brasil venderem créditos de emissões para empresas de outros países que precisem cumprir metas. Os países ricos se comprometem a destinar 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países pobres a combater o desmatamento, converter suas matrizes energéticas em fontes mais limpas e se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas, como, por exemplo, o aumento do nível do oceano e a redução da pesca. Além disso,
13 bilhões de dólares devem ser destinados à preservação das florestas. Cerca de 100 países, incluindo o Brasil, aderem à meta de reduzir as emissões do gás metano em 30% até 2030, sobre a base de 2020. E pela primeira vez, a declaração final menciona os combustíveis fósseis, os principais responsáveis pelo aquecimento global. O texto original falava em eliminar o uso do carvão e os subsídios aos combustíveis fósseis, mas o verbo é trocado para reduzir por exigência da China e da Índia. Há apenas 3 semanas das eleições presidenciais e parlamentares, a Câmara dos Deputados do Chile abre processo de impeachment contra o presidente Sebastián Piñera por causa das revelações dos Pandora Papers, mas o Senado rejeita o processo. O governo da Belarus incentiva a viagem de milhares de imigrantes do Oriente Médio e da Ásia que se concentram na fronteira com a Polônia. O objetivo do ditador Alexander Lukashenko é pressionar a União Europeia a retirar as sanções contra a Belarus por causa da repressão no país. Mas a Europa adota mais sanções. Social-democratas, verdes e liberal-democratas anunciam a formação da coalizão na Alemanha. Olaf Scholz, vice-chanceler e ministro das Finanças, é confirmado como um novo chanceler no lugar de Angela Merkel. Os verdes ganham 5 ministérios. A nova vice-chanceler e ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, só aceita a ratificação do acordo com o Mercosul se for barrada a importação de produtos associados ao desmatamento na Amazônia. A África do Sul anuncia a identificação de uma nova variante da Covid. A OMS dá a ela o nome de Omicron. A nova cepa se espalha rapidamente pelo mundo. Dezembro. O desmatamento da Amazônia cai 19% em novembro em relação ao mesmo mês de 2020. Os focos de incêndio diminuem 35%. No Chile, o candidato de esquerda Gabriel Boric vence o ultraconservador José Antônio Kast no segundo turno da eleição presidencial. Boric promete criar sistemas públicos de saúde e previdência, perdoar as dívidas dos universitários com o crédito estudantil e aumentar o salário mínimo e os impostos dos mais ricos, mas não terá maioria na Câmara e no Senado para cumprir essas promessas. E aqui termina esse episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira a partir das 10 da manhã. Obrigado pela companhia ao longo deste ano e um ótimo ano para você. Com a apresentação de Lourival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta, apresentação e produção, Lourival Santana. Pesquisa de sonoras, Daniel Miller. Edição e sonorização, Tamires Pistoresi. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Caluan Bernardo. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.